Você já pensou em viajar pelo Brasil pagando praticamente só as taxas de embarque? Ou se você não me conhece, meu nome é Amanda e eu faço parte do EMA, Estratégia Milhas Aéreas, e eu tô aqui para te ensinar a viajar com até 80% de desconto. Se você gosta aí de fazer várias viagens ao longo do ano, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, então já aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Bom, vou dar para vocês hoje vários exemplos de coisas que eu faço no meu dia a dia e como que funciona todo o processo para você usufruir ao máximo dos pontos e milhas que você já tem à sua disposição ou então que você pode ter e ainda não está utilizando. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender é que esse negócio de pontos e milhas nada mais é do que uma moeda que a gente tem. Assim como a gente vai acumulando selos, eu já falei isso em outros vídeos aqui também, resolvi trazer essa proposta aqui, uma forma diferente de apresentar, porque às vezes o jeito de falar pode acender assim uma luz, né, para cada pessoa de forma diferente. Então vamos lá. Como eu já falei, a gente tem as moedas, então pode ser selo, dependendo do aplicativo que você entrar, realmente vai ser moedas. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um relógio que é vinculado a um aplicativo de saúde. Se eu bato a meta de atividades físicas semanal ou então mensal, então eu ganho várias moedinhas que a cada 6 meses eu posso trocar por dinheiro ou então ao longo do ano inteiro eu posso trocar por vários cupons de desconto em lojas variadas. Então isso daí vai desde lanche ou então voucher em aplicativo de transporte, enfim, tem várias opções. Então esse é um tipo de programa de fidelidade e aí a gente está pensando aí então em moedas. Quando você vai para programa de companhia aérea, a tendência é que esses programas coloquem o nome de milhas, porque aí são as milhas aéreas, é o nome que as pessoas conhecem mesmo. Se você for para um aplicativo de banco, provavelmente vai ter o nome de pontos. Então, assim, você vai ter vários tipos de programas de fidelidade e várias nomenclaturas para aquela moeda de troca ali. É a mesma coisa quando a gente pensa em moeda em cada país. Então, vai ter lugar que vai chamar real, vai ter lugar que vai chamar dólar, vai ter lugar que vai chamar euro, vai ter lugar que vai chamar peso. Então, assim, a gente tem vários nomes diferentes, mas tudo isso tem o mesmo princípio, que é como se fossem moedas que a gente está utilizando ali para trocar por alguma coisa, seja por uma passagem aérea ou por um brinde. E no caso aqui do relógio que eu dei, por exemplo, eu posso trocar por descontos ou então por dinheiro mesmo. Quando a gente pensa em pontos de bancos, a gente também costuma ter a opção de trocar os nossos pontos por dinheiro. Então você consegue fazer aí um paralelo, fica uma coisa assim bem direta, é fácil de você ver que realmente os pontos eles funcionam como moedas, tá bom? Então todas as vezes que você vai viajar, na verdade você está pagando sim com os pontos. Você está utilizando uma moeda diferente, uma moeda com um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa, basicamente moedas, tá bom? E aí as pessoas sempre me perguntam, né? Tipo assim, Amanda, como que você vai fazer para juntar os pontos? Como que você vai fazer para resgatar? E a ideia da aula de hoje é justamente explicar todo o processo para vocês, como que isso funciona na prática, tá bom? Então vamos lá. Já falei com vocês que os pontos e as milhas nada mais são do que moedas, certo? Então, todas as vezes que você for comprar alguma coisa, você vai tentar acumular moedas. Tipo assim, você vai tentar pegar um troquinho ali, como se fosse isso. Então, você vai pagar em reais ou em dólar, e aí você vai. Tô falando dólar porque cada programa vai pontuar de uma forma, né? Mas assim, você vai pagar em reais ou em dólar, e aí, baseado nas regras daquele programa, você vai acumular pontos. Seja esses pontos na Livelo, no Esfera, no Yupi, Atomos, Azul Fidelidade, Smiles, Latam PES, enfim, vários tipos de programas de fidelidade.
E aí, quando você tem esses pontos nesse programa de fidelidade, nas próximas compras que você for fazer dentro desse programa de fidelidade, você consegue efetuar o pagamento utilizando essa moeda, que é o que em cada programa vai ter um nome. Beleza? Bom, teve um vídeo aí para trás que eu comentei com vocês sobre o principal jeito que a gente tem de multiplicar os nossos pontos depois que a gente já acumulou. Então, imagina que você tem aí 1000 pontos em um programa e você quer utilizar no programa da Livelo, por exemplo, e você quer, que é um programa de banco, você quer utilizar ele em uma companhia aérea. Você pode transferir os seus pontos da Livelo para a companhia aérea. Como que isso vai funcionar? Você vai entrar no seu aplicativo ali da Livelo e vai falar, olha, eu quero transferir os meus pontos. Vai passar as suas informações, vai fazer como se fosse um pedido normal de qualquer produto que você faz uma compra online. Então, eles vão te mostrar ali um carrinho, vão te mostrar o que é que você está comprando, qual que é o valor, que ali no caso você está transferindo os 1000 pontos, o prazo para poder entregar. Então, vem tudo ali especificado. E aí você vai receber os seus pontos lá na Azul dentro do prazo que eles estipularam, tá bom? Uma das coisas que eu acho legal enfatizar aqui para vocês é que todas as vezes que for fazer uma transferência, é interessante você printar a tela, ou então gravar a tela, qualquer coisa assim. Eu nunca tive problema, mas tem gente que tem problema, então é uma prova ali que você realmente fez aquela transferência. Normalmente consta no seu extrato lá certinho, mas isso é importante principalmente quando você participa de alguma transferência bonificada. Aí eu vou falar daqui a pouquinho o que é essa transferência bonificada. E se você tá achando que isso que eu tô falando assim, que eu dei uma pincelada aqui para vocês, tá difícil de entender, não precisa preocupar, porque ao longo dessa aula eu vou continuar explicando para vocês e entrando em cada parte desse processo. Mais uma das perguntas que eu recebo aqui todos os dias é em relação ao gasto necessário para poder viajar. A gente escuta muito que precisa gastar muito para conseguir viajar com os pontos. Mas, gente, essa não é a verdade. Basicamente, a gente consegue acumular pontos com praticamente todas as compras que a gente faz no nosso dia a dia. Isso porque existem várias formas de acúmulo e uma delas é o pagamento da sua fatura de cartão de crédito. Então, você pode, se você estiver comprando uma bala, você pode acumular pontos se você estiver pagando com cartão de crédito. Agora, se você não tiver cartão de crédito, nem tudo está perdido. Na verdade, você ainda tem direito a participar dos programas de fidelidade que te permitem acelerar muito, ou de acumular muito mais do que com o cartão de crédito propriamente dito. Existe ali um mito de que para você acumular você precisa ter um cartão Black. Mas a realidade é que um cartão Black ele serve principalmente para outros benefícios que não são o acúmulo de pontos. O acúmulo de pontos é sim um benefício de cartão Black na maioria das vezes, mas quando a gente compara o acúmulo de pontos com o pagamento de fatura, né, quando a gente paga a fatura, com as outras compras que a gente faz no dia a dia, normalmente o acúmulo com cartão de crédito ele é muito baixo, então ele só serve tipo assim para ajudar a acumular. Ele não deve ser a sua principal forma de acúmulo, porque senão você realmente vai precisar gastar muito, ou então vai demorar muito tempo para poder acumular os seus pontos de forma que realmente dê para você viajar. Então aqui, para vocês entenderem, né, melhor, não é só com cartão Black. Normalmente a gente já consegue algum acúmulo ali a partir da variante Gold, quando a gente pensa em cartão Visa ou Master. Então, são cartões que a anuidade deles é baixa e muitas vezes você consegue a isenção da anuidade. Não estou incentivando ninguém a pagar anuidade aqui, eu só estou dizendo que existe essa possibilidade. E tem vários cartões com isenção de anuidade mesmo, já automático, sem você precisar fazer nada, que você consegue sim acumular pontos.
E aí aqui eu tenho para vocês um logo de cara que normalmente ele é tranquilo de conseguir, que é o C6 Platinum. Ele já é um Platinum, ou seja, é melhor do que o Gold. Ele pontua um pouquinho, mas você já está ganhando algum ponto. Então, para quem não tem nada, né, esse dali já é um incentivo. Então, todas as vezes que você fizer uma compra, você já vai ver ali que está acumulando alguns pontinhos. Então, é uma forma de você conseguir começar a pontuar assim, de forma orgânica, sem ter trabalho nenhum. Basta você ter o cartão, fazer as compras e ir pagando a sua fatura em dia. Uma coisa interessante é que nesse caso do C6 a gente não tem data de validade, os nossos pontos. Eles não vencem, então é um negócio bem legal, porque apesar de acumular pouco, você vai acumulando, 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 e um belo dia você consegue finalmente usufruir desses pontos. Igual eu falei, é pouco, mas você já acumula alguma coisa. E onde é que entra esse acúmulo que eu comentei, que você não precisa ter um cartão Black, né? Existem as chamadas compras bonificadas. As compras bonificadas, elas podem ser de qualquer segmento de produto. Então, se você quer um sapato, se você quer um seguro, se você quer algum cosmético, se você quer roupa, enfim, qualquer coisa que você quiser, supermercado, você consegue entrar nos sites dos programas de fidelidade que são parceiros dessas lojas que você está fazendo a compra, que você pretende fazer a compra. E aí você vai comprar, em vez de entrar direto no link da loja, você entra no link do programa de fidelidade e lá dentro você clica, eu quero comprar, sei lá, na Amazon. Então, entra lá na Amazon e já faz a compra. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de hoje. A minha mãe queria comprar um fone de ouvido. Era até um fone bem simples, vamos dizer assim, só que ela já ia comprar direto na Amazon. Eu falei, não, mamãe, peraí, só um segundo. A minha mãe, ela já gosta de comprar tudo pela Livelo, mas ela não sabia que a Amazon era parceira também. E aí eu até falei com ela assim, mamãe, hoje é dia 8, vamos ver como é que tá a pontuação? Porque pode ser que tenha promoção. Existem várias datas especiais ao longo do ano que a gente consegue ter um acúmulo maior. E aí a previsão é que no dia 10 a gente tenha promoções boas. Então, como hoje é dia 8, eu falei com elas, dá para poder esperar até dia 10? Porque vai ter uma viagem, ela quer levar o fone, minha mãe ia passar um tempo na casa da minha avó, então eu perguntei, será que dá tempo? Só que quando eu entrei no site da Livelo, no aplicativo da Livelo, eu já vi que, na verdade, esse mês inteiro está com promoção. Então, na hora que ela foi fazer a compra, em vez dela acumular ali o padrão que seria um ponto para cada R$ 1 gasto, mais a pontuação do cartão de crédito, porque ela tem sim um cartão Black, a gente já pontuou o da fatura, mais quatro pontos para cada R$ 1 gasto. Ou seja, ela acumulou ali 600 pontos, ou melhor, ela vai receber 600 pontos ali pela compra desse fone que ela acabou de fazer. Isso, gente, não teve trabalho nenhum mesmo. O que foi que aconteceu? Em vez de entrar direto no aplicativo da Amazon, eu entrei no aplicativo da Livelo e cliquei que eu queria comprar na Amazon. E aí o próprio aplicativo da Livelo me redirecionou para o aplicativo da Amazon. Então eu fiz a minha compra normal. A única coisa que aconteceu é que ele vinculou o CPF ali do cliente do clube ao cliente da Amazon. Então, assim, super tranquilo e a gente já conseguiu acumular muitos pontos. Isso daqui, gente, é uma das formas que a gente tem de acumular de forma natural, tá bom? Existem algumas formas que as empresas fazem parceria. Então, no caso desse da Amazon, era só eu entrar pelo link disponível na Livelo. Em outros casos, eu preciso inserir um cupom. Em outros, eu preciso inserir o CPF. Às vezes, tem um hot site especial. Nesses casos, a gente tem que ficar atento, principalmente, às possíveis mudanças de valores. Quando a gente tem um hot site diferente, aí sim eles podem acabar aumentando o preço. Quando a gente pensa em cupom,
às vezes você vai ter um cupom mais interessante e não compensa você acumular os pontos. Mas assim, isso é super tranquilo. Você vai olhar lá e vai falar, ó, esse cupom aqui, ele tá muito bom. Sei lá, tá dando 20% de desconto. Quantos pontos que eu vou ganhar? Ah, vou ganhar 1 ponto para cada R$ 1. É provável que os 20% sejam melhores. Assim, né? Depende do tanto, né, que tá subindo o preço, depende do que é. Mas é provável que o seu cupom ali de 20% seja melhor. No caso da Livelo, eu não percebo isso em tantos parceiros. Os que eu vejo mais diferença ali são, por exemplo, Casas Bahia, acho que o Ponto, porque eles têm um hot site que é mais limitado, então eles colocam alguns preços um pouquinho mais no preço de mercado e às vezes, sei lá, as Casas Bahia estão fazendo uma promoção. Mas isso assim, gente, igual eu falei, muito tranquilo da gente acompanhar e ver, ah não, isso aqui tá valendo mais a pena ou não. No geral, você só vai inserir lá o cupom específico ou só usar o redirecionador. E assim, dei o exemplo aqui da minha mãe, ela não é assim tão familiarizada com tecnologia e ela já está super acostumada. Ela só não fez essa da Amazon hoje de manhã cedo porque ela realmente não sabia que a Amazon era parceira. Eu confesso que no caso dela, como muitas vezes eu mesma faço as compras, eu não apresentei para ela, mamãe, é aqui que você olha todos os parceiros. Então, normalmente ela só olha ali na tela inicial. Se não tiver aparecendo na tela inicial, ela não vai realmente fuçar o aplicativo, porque ela não tem tanta familiaridade assim. Mas eu já sabia que era, então eu fui e já falei com ela, mamãe tá ali. E é super fácil, tá, gente, achar os parceiros. Você não precisa ter muito trabalho, vai ter lá, tipo, juntar pontos, tem um botão embaixo, juntar pontos com sites parceiros. E aí vai mostrar todos os parceiros da Livelo. Bom, então, assim, super tranquilo. E essa é uma das formas, assim, que a gente mais acumula pontos. Bom, vamos para a próxima parte. Ah, um detalhe que eu falei aí do dia 10, né? Já fiquem espertos aqui, estou soltando no meio do vídeo, que normalmente a Livelo faz uma promoção no dia 10 de cada mês, que é 10 pontos para cada R$ 1. Então, seleciona vários parceiros ali e as compras que forem feitas nesses parceiros costumam pontuar 10 pontos para cada R$ 1 gasto. Então, imagina que não tivesse essa promoção da Amazon e que essa que minha mãe comprou, né? Que fosse 1 para 1. Eu ia falar com ela, não, mamãe, espera dia 10. Porque no dia 10 teria chance de ter uma promoção com uma bonificação maior. Imagina se ela pegasse uma de 10 pontos para cada R$ 1. Então ela ia ganhar 1.500 pontos por ter comprado um fone. E aí esses 1.500 pontos, daqui a pouco eu vou falar, já é o próximo tópico, inclusive, eles já virariam aí 3.000 pontos, por exemplo. Já pagaria o equivalente a, sei lá, metade de uma passagem para o Rio de Janeiro. Então, assim, já é uma coisa muito grande. Tipo, se você for colocar isso na prática, isso já é muita coisa mesmo. Só que aí, já justificando, né, por que eu falei com ela para ela não esperar até o dia 10? Porque eu já conheço o padrão de promoção da Amazon e eu sei que o normal é de 4 a 5 pontos por real gasto na Livelo. E como eles estavam dando 4 pontos para cada R$ 1, eu já entendi que não vai entrar em promoção, não deve entrar em promoção melhor no dia 10, porque essa promoção está válida até um pouquinho mais para frente. Então, isso daí são coisas que a gente vai pegando com o tempo, mas você vai identificando mesmo os padrões de promoções e vai entendendo o que é melhor ou pior, né, em cada situação. Agora vamos para a parte que eu falei, né, de como que é que vai fazer esses 1.500 pontos virarem quase meia passagem, né, para o Rio de Janeiro. Normalmente não é indicado que a gente simplesmente transfira por transferir os nossos pontos. Existem várias promoções, igual eu falei, ao longo do ano. Algumas delas vão ser de adesão de cartão com isenção de anuidade, outras vão ser de emissão de passagem, aí vai ter promoção de compra bonificada, você pode comprar pontos também com bônus,
Você pode fazer a transferência bonificada, que é o principal aqui, que eu vou comentar. Então, assim, a gente tem vários tipos de promoções ao longo do ano. Às vezes vai ter de assinatura de clube, enfim, muitos tipos de promoções. E aí, uma que eu acho muito legal, além da compra bonificada que eu já comentei ali antes com vocês, é a transferência bonificada. E o que é essa transferência bonificada? Basicamente, você tem 1.000 pontos num programa de fidelidade. Na hora que você vai transferir para outro programa de fidelidade, você vai ter esses seus pontos multiplicados por um número determinado. Então, vamos supor que você tenha 1.000 pontos e esteja transferindo para a Latam. E a Latam está dando 20% de bônus, se você não tiver clube nem nada. Isso significa que seus 1.000 pontos, por exemplo, na Livelo ou no Esfera, vão virar 1.200 milhas na Latam. Se for para Azul, pode virar, sei lá, 1.600 ou 1.800. Ah, Amanda, então quer dizer que é sempre melhor transferir para Azul do que para Latam? Não, não é isso. Porque cada programa de fidelidade, os seus pontos ou milhas, tem um valor de mercado diferente. Então, aqui esses números que eu falei não são números aleatórios, são números que realmente são praticados. Então, se você for transferir para Azul ou para Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, muito provavelmente você vai receber mais pontos do que se você estivesse transferindo para a Latam. Porém, para você emitir uma passagem utilizando os seus pontos da Latam, é muito provável que você utilize menos pontos do que se você estivesse emitindo na Azul ou na Gol, pelo programa Smiles. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu costumo ir muito para o Rio de Janeiro e normalmente as minhas passagens para o Rio de Janeiro eu pago, sei lá, 6.000, 7.000 pontos na Azul. Já na Latam, eu costumo pagar 4.000. Então, assim, eu preciso de uma quantidade menor de pontos. Mas no final das contas, quando a gente joga na ponta do lápis, quanto que custou cada ponto, quanto que vai ficar no direitinho, né, que a gente faz o cálculo, o custo do milheiro mais as taxas de embarque, normalmente vai ficar praticamente a mesma coisa. Então, o que é que a gente vai ficar atento? Em que eu dei 2 exemplos de companhias aéreas que operam os trechos que eu preciso. Mas se a gente for para a Gol, por exemplo, também vai ter esse trecho para o Rio de Janeiro. Vai mudar pouca coisa. Só que quando a gente vai pensar em algum trecho que é um pouco mais diferente, eu estou querendo ir lá para o sul, provavelmente não vai ter um voo direto operado pelas 3, saindo daqui de onde eu estou saindo. Então, você vai, na hora de você escolher para onde que você vai transferir, além de você considerar ali o quanto que está saindo essas milhas para você em cada programa, você tem que pensar se realmente esse programa é o mais adequado para a viagem que você está querendo fazer. Aí eu vou falar sobre a minha situação. Eu tenho uma lista de lugares que eu pretendo ir. E aí eu sei quais são os melhores programas de fidelidade para cada um desses lugares. Quer dizer que eu vou saber de qualquer lugar do mundo? Não. Se eu quiser ir para algum lugar diferente, eu vou pesquisar quais são as companhias aéreas que operam os trechos que eu quero. E aí eu vou começar a procurar os programas de fidelidade que vão me atender para eu poder viajar com essas companhias aéreas. E isso é válido aqui dentro do Brasil também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quais são os trechos que são operados para eu conseguir chegar até no meu destino, que eu tenho interesse, e aí eu começo a juntar os meus pontos de forma estratégica. Então, normalmente eu acumulo primeiro no banco, porque os meus pontos no banco não vencem. Isso depende também de status do seu programa, depende do cartão que você tem, depende de um monte de coisa. Mas no meu caso, os meus pontos não vencem, então para mim é interessante acumular ali no banco até chegar uma promoção que seja bacana para eu transferir para a companhia aérea que opera os trechos que eu estou querendo fazer. Então a ideia é a gente entender como que as companhias aéreas trabalham ali para a gente conseguir chegar na melhor opção para a gente poder fazer as viagens, tá bom?
E ainda falando sobre essas datas, né? Existem algumas promoções muito legais durante o ano, então a gente costuma ficar atento ali. Eu sempre posto no Instagram, então se você ainda não segue, já aproveita para seguir lá. Estratégia Milhas Aéreas mesmo. Eu sempre coloco as promoções que a gente tem. Então, por exemplo, Black Friday. Eu sei que a Black Friday vai ter determinados tipos de promoções. Claro que eu não tenho uma bola de cristal, então eu não vou saber exatamente o que é, mas eu sei. Lembra que eu comentei de grupos de promoções? Normalmente eles vão colocar alguns desses grupos de promoções. Vai variar de ano para ano, mas assim, é pouco provável que eles coloquem todos os grupos de uma vez só para todos os lugares. Provável, acho que dá para falar até impossível. Porque todo mundo já está de olho, porque a Black Friday já é um período muito bom ali para o comércio. Então todo mundo fica olhando. E por que eles vão fazer promoção nesse período? Justamente para atrair os clientes para aquele programa de fidelidade da empresa. Então eles estão tentando conquistar o cliente, para chamar o cliente, olha, vem para cá em vez de ir para o outro. Basicamente isso. Só que eles também têm que ter o lucro deles. A empresa não consegue se sustentar se não tiver o lucro. Então a gente dificilmente vai conseguir começar do zero na Black Friday até conseguir emitir uma excelente passagem ainda naquela semana ali, que o pessoal costuma fazer pré-Black Friday e a Black Friday propriamente dita. Então a ideia é a gente já começar a planejar as coisas um pouquinho antes, porque quando chega na Black Friday, você vai conseguir ali aproveitar melhor as promoções. Você já vai entender como que funciona, você já vai ter alguns pontos, já vai saber o que fazer com ele. E aí isso não é válido só para Black Friday. A gente tem aí os aniversários das companhias aéreas, dos bancos, aniversário de clube, dia do consumidor. Então, assim, tem muitas datas comemorativas ao longo do ano que elas podem ser muito úteis para a gente conseguir economizar nas nossas viagens, tá bom? E uma coisa também que eu gosto muito de chamar a atenção é que quanto maior a flexibilidade que você tiver, maior será o desconto. Aqui eu não estou dizendo que que você necessariamente precisa ter toda a flexibilidade do mundo, tá? Aqui é basicamente, olha, em vez de você deixar para decidir tudo de última hora, já consegui emitir passagem muito boa de última hora, tá? De um dia para o outro, mas eu falo assim, em vez de você deixar sempre para emitir nesse último instante, vamos dizer assim, tenta se organizar um pouquinho, porque às vezes se você for um dia antes ou um dia depois, ou voltar um dia antes ou um dia depois, isso pode fazer uma diferença absurda no preço. Então, quando você chega assim, nenhuma flexibilidade, já vai ser um pouco mais difícil, sabe? Recentemente teve uma pessoa que me pediu ajuda para poder emitir uma passagem e o pessoal estava muito ansioso, estava com muita antecedência, tinha prazo para poder esperar as promoções boas, sabe? Mas eles estavam extremamente ansiosos para poder emitir a passagem. Só que quando ia olhar quais eram os requisitos, eram tantos requisitos que assim a chance era mínima de conseguir o que eles realmente queriam. Eles queriam viajar em um grupo que era grande, então para conseguir fazer essa reserva tinha que entrar em contato com a companhia aérea. Além disso, o voo tinha que ser direto em um determinado horário. Enfim, tinha um monte de coisas assim. Tanto ida quanto volta tinha horário fixo. Então, assim, eles queriam que um voo específico tivesse em promoção, basicamente isso. Não, tinha 2 voos que tinha opção. Então, é muito difícil a gente virar e falar assim, olha, vai ter essa promoção nesse dia. Eles tinham prazo? Tinham, porque eles estavam planejando com muito tempo de antecedência. Mas eles também estavam muito ansiosos. E no final das contas eu falei, gente, emite essa passagem desse jeito mesmo que vocês acharam, porque tipo, eu não tenho como garantir que isso daí vai ter preço melhor. Eu acho que vai ter, mas eu não tenho condição de garantir isso para vocês. Então, nesse caso ali, é um exemplo que a gente tem de falta de flexibilidade. E não estou criticando as pessoas, tá? O que eu estou querendo dizer
Às vezes, se você tiver um mínimo de flexibilidade, você já vai conseguir preços excelentes. Inclusive, essa mesma viagem no dia tinha para o dia anterior e tinha para o dia seguinte, ou seja, só não tinha para o dia que eles queriam, que estava assim, acho que praticamente metade do preço. Então tá aí mais um exemplo para vocês de coisa que realmente faz parte ali do dia a dia e que a gente consegue escolher o que é melhor, né, para a gente poder viajar. E uma outra dica também que eu queria passar para vocês é em relação a como que a gente vai pesquisar. Dentro dessa questão de flexibilidade, o que eu gosto de fazer? Em vez de eu pesquisar um dia específico, normalmente eu pesquiso pelo mês, e aí eu vou chegando ali perto dos dias que eu realmente tenho interesse para ver o que é mais em conta. Por que eu estou falando que eu pesquiso o mês inteiro? Porque tem várias ferramentas que já oferecem essa funcionalidade para a gente. Então, se você for olhar Google Flights, se você for olhar Skyscanner, você consegue ver do mês inteiro, e não só eles, tá? Tem mais. Você consegue ver no mês inteiro. Olha, nesse mês aqui o menor preço é esse. Então, você já tem ali um parâmetro, e aí, a partir desse parâmetro, você vai buscar perto das datas que você realmente tem interesse, tá bom? Isso daí serve, gente, para você virar e falar assim, não, isso aqui tá barato ou isso aqui tá caro, tá? E agora vamos falar, então, sobre as estratégias específicas para os voos nacionais. Até já comentei aqui com vocês algumas, mas eu vou enfatizar. Então, primeira coisa, o planejamento, que eu acabei de comentar. Cada programa de fidelidade tem ali um período de antecedência que costuma disponibilizar as promoções. Não quer dizer que você nunca vai achar promoção fora desse período, mas existe um certo padrão, tá bom? Isso daí, as companhias aéreas elas vão mudar ao longo do tempo, justamente porque as pessoas vão sacando, né, que tem esses períodos, mas é interessante você entender que existe isso e que os períodos são diferentes para cada companhia aérea. Por mais que você não sabe exatamente como, quando você identifica, você aprende a identificar o padrão, isso facilita demais. Então, vou tentar explicar aqui melhor. Vou falar da Azul. A Azul cobra uma taxa de resgate de passagem com pontos. Essa taxa de resgate de passagem com pontos é cobrada em voos nacionais, se eu não me engano, com voos que vão ser realizados até 90 dias antes da data que você está, ou 90 dias depois da data que você está emitindo a passagem. Então, como ela cobra essa taxa de resgate, é muito provável que os voos aqui dentro do Brasil, ela coloque as promoções em até 90 dias para o voo acontecer. Só que se você começar a pesquisar antes, pode ser que você consiga uma promoção antes de chegar nesse período. Então, sei lá, com 6, 7 meses de antecedência, pode ser que você consiga alguma coisa bem legal. Agora, quando a gente pensa ali em 4 meses antes, já é um pouco mais difícil de conseguir. Por quê? A tendência é que a Azul queira que você resgate ali mais próximo para ela receber ali esse valor extra. Se você pensar em ida e volta, vai dar quase R$100 a mais pela passagem. E às vezes esses R$100 você acaba chegando no preço normal da passagem. Então, por isso que é interessante você entender que existe um padrão, tá bom? As outras companhias aéreas, pensando nas principais aqui do Brasil, né? Então a Gol e a Latam não tem essa taxa. Aí o funcionamento delas já é um pouco diferente. O da Gol, normalmente as passagens ficam mais baratas com um tempo maior de antecedência. E na Latam costuma ser até 3 meses de antecedência, tá bom? Igual eu falei, não coloca isso como regra, tipo, 100% certo, tá? Isso daí é padrão. Mas nem tudo segue o padrão, tá bom? Então, se você pensar, até fugindo aqui um pouquinho, mas não sei se você conhece, existe uma curva, né, que a gente olha de distribuição normal.
a maior parte vai estar concentrada num trecho, mas vai ter as exceções ali que vão estar nas bordas, sabe? Então, a gente tem ali uma concentração maior de promoções nesses prazos que eu comentei, que às vezes as empresas vão diminuir ou então vão aumentar ali o prazo, porque elas também estão visando lucro, mas, enfim, você tem ali um padrão. E, gente, existe essas promoções também, elas estão muito relacionadas à taxa de ocupação dos voos, tá bom? Isso funciona também para hotel. Eles têm um valor mínimo que eles têm que cobrar e quanto mais próximo da data, maior a probabilidade do preço subir. Só que se o hotel tiver com ocupação muito baixa, por exemplo, eles podem fazer promoção para poder incentivar os clientes a voarem, a hospedarem ali, porque aí eles conseguem chegar nesse valor mínimo ali de manutenção do hotel, tá bom? Isso aí eu estou explicando coisas que eu já conversei com gente que trabalha na área, e é mais ou menos isso que funciona mesmo. Então vai ser de acordo com demanda, de acordo com as promoções, datas comemorativas para chamar cliente ou não. Afinal de contas, eles têm que convencer o cliente a usar os produtos e serviços dele e não do concorrente. Sobre as rotas, tem muitas rotas ali interessantes que eu comentei, então você vai ter que olhar quais são os voos, quais são os principais destinos operados pelas companhias aéreas saindo da sua cidade, para você ver onde que é melhor você acumular ou deixar de acumular pontos, que aí você vai já direcionando tudo com a estratégia. Tem a questão também dos clubes, se vale a pena ou não assinar os clubes. Já discuti isso várias vezes também em outros vídeos, mas assim, normalmente se na sua companhia, se na sua cidade não tem voo nenhum, por exemplo, da Azul, para que você vai assinar o clube da Azul? Entende? Coisas assim. Então você sempre tem que pensar de forma estratégica para você conseguir economizar nas suas viagens. E existe uma outra dica também, essa é a que eu menos uso, mas ainda uso um pouco, que é a questão de alerta de preços. Tem como você configurar em vários sites, você consegue configurar aí alerta de preços. Isso pode ser interessante, mas digamos que não funciona 100% das vezes, porque muitas vezes é feito por inteligência artificial e aí a forma como a IA é treinada, isso vai dar uma diferença ali. Então eu já recebi alerta que era muito bom e já recebi alerta que eu fiquei assim, uai, isso aqui não tá bom não. Então assim, é interessante pra você ter ideia ali dos preços, mas não pega ele como uma verdade absoluta não, tá bom? E outras coisas agora extras, né, que eu queria trazer para vocês aqui. Uma das coisas é sobre data de validade dos pontos e milhas. Eu falei que são moedas. Se a gente pegar aí o dinheiro, né, normalmente o dinheiro ele não tem uma data de validade, né? Uma moeda não tem uma data de validade. Mas apesar de funcionar como uma moeda, os pontos e milhas normalmente têm validade. Eu dei exemplos aqui de pontos que a gente não, que os pontos não expiram, né, naquele programa de fidelidade, mas isso normalmente está associado a algumas condições, tá bom? Então fiquem atentos à data de validade dos seus pontos. Sobre comprar milhas, se é seguro ou não. Quando você pensa em balcões de milhas, igual era feito ali pela Hot Milhas, 123 Milhas, Max Milhas, empresas bem estabelecidas até costumavam pagar, que era o caso delas, e deu errado no final das contas. Isso quer dizer que qualquer balcão de milhas vai dar errado? Não. Só que isso daí é meio controverso, porque não é permitido pelos programas de fidelidade a comercialização das milhas. Ou seja, você está fazendo uma coisa que vai contra o regulamento. Então, aquele termo que você assinou ali, você falou que você não ia comercializar essas milhas.
e você meio que está comercializando. Quando é que você pode comprar milhas, né? Então, na verdade, é quando você compra direto da companhia aérea ou então do banco, né? Porque aí, de fato, está respaldado, está resguardado ali no regulamento, eles é que estão vendendo para você. Então, esse negócio de comercializar milhas com terceiros é um pouco mais difícil. Tem muita gente que prega sobre renda extra com pontos e milhas e tal. Não é o nosso objetivo aqui no canal, então você nunca vai me ver incentivando, estimulando essa prática aqui. A ideia do nosso canal aqui é exatamente usar os pontos e milhas de forma inteligente para você conseguir viajar cada vez mais e com economia aí absurda, né, de até 80%. E por último, já comentei também sobre essa questão de não utilizar as milhas como investimento, porque a oscilação delas é muito grande e elas têm uma data de validade. Então, não pense em juntando milhas como se você fosse ganhar algum dinheiro com isso, porque o funcionamento é um pouco diferente do dinheiro de verdade, você investir em uma ação, é, papéis, enfim. O funcionamento nesse aspecto é diferente. Então, se você está pensando em viajar, aí sim você pode comprar pontos para completar ali o que você precisa para uma viagem específica. Mas se for só juntar por juntar, gente, gaste o dinheiro com outra coisa, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, peço aqui de novo para você curtir, comentar e compartilhar. Se tiver algum assunto que você quer que eu aborde nos próximos vídeos, já deixa aqui também, tá bom? Abraço, até mais!